Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Do pai a barreira vai virar baile. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos, um casaca no coração de cada um de vocês, ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste. Você seja muito bem-vindo, né? Você está aqui conectado no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos aqui para falar do nosso Vasco, né, galera? Então, olha só, logo de cara nessa segunda-feira, último dia de janela, contagem regressiva até meia-noite tem janela. Passou de meia-noite, fechou, né? Quem contratou, contratou. Quem não contratou, só contrata quem já estava sem clube, tá? Essa aí é a regrinha do jogo. Então, olha só, logo de cara, acompanha o nosso vídeo. Sabe por quê? Eu vou trazer para vocês informações de mercado da bola, né? O suíço que vai chegar no Brasil nos próximos dias, tá acertado com o Vasco já, que é o Maxime Domingues. Tem a situação do Luan Pérez, parece que não vem mesmo, parece que acertou com o Santos. Vou explicar para vocês aqui. E tem a possível chegada aí do zagueiro argentino, né? Ian Glavinovic, tá? O Vasco teria aí feito mais uma proposta, melhorada essa proposta aí. O Vasco tem uma expectativa muito grande nesse jogador. Vamos falar também do Eric Marcos, do futsal, do nosso elenco, dos próximos jogos, entre outros assuntos. Então, olha só, apertem seus cintos porque estamos começando mais um Expresso News aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, então é o seguinte, direto e reto ao que nos interessa, sem enrolação. Acompanhe aqui, logo no início da nossa programação de mais esse Expresso News. É o seguinte, esse jogador que você já vê na sua tela é o Maxime Domingues, novo reforço do Vasco, meia atacante de 28 anos, ele que é suíço, chega no nosso gigante da colina para firmar contrato de 4 temporadas. Isso mesmo, 4 anos de contrato o Vasco firmou com o meia atacante suíço, Maxime Domingues. O Vasco tá pagando, tá? 1,5 milhão de euros na transação. O próprio Gil Vicente, o clube português, já anunciou nas suas redes sociais essa transação por 100% dos direitos econômicos, traduzindo para o real, na cotação de hoje, nesse dia 2 de setembro de 2024, o Vasco vai estar pagando 9.300.000 reais na contratação de Maxime Domingues, meia atacante suíço. Diga-se de passagem, é o primeiro jogador suíço a jogar no nosso gigante da colina. Então, welcome to do from Vasco da Gama, né? Maxime Domingues, né? Traduzindo para o português, seja bem-vindo ao Vasco da Gama, Maxime Domingues, né? Ele que, como eu já mencionei, é suíço, é o primeiro atleta suíço a vestir a camisa do nosso gigante. Vocês já pensaram? Esse camarada estreia com a camisa do Vasco, o Vasco mete uma goleada aí com ele metendo uns 2 gols, a gente pode falar que o Vascão tá dando chocolate suíço, né? Brincadeiras à parte, vamos esperar, nem chegou no Brasil ainda, já estamos falando de chocolate suíço. Fato é que o Vasco aguarda, né, o meia atacante nesses próximos dias aqui no Rio para desembarcar, fazer os exames, fazer todos os trâmites legais para ser aí apresentado de forma oficial para o torcedor como novo reforço. Então agora tá sacramentado. Ontem à noite já trouxe essa informação para vocês no Madruga Vasco, nessa manhã também, e agora é oficial, é atleta do nosso gigante da colina, o Maxime Domingues. Agora virando a chavinha, ainda se tratando da janela de transferências, né? Gente, muita coisa acontecendo. Eu confesso pra vocês, eu fiquei pé da vida, viu? Fiquei tiririca com essa parada aí. Como diria o nosso querido Gil do Vigor, né, ex-BBB, ele já falaria, né, eu tô indignado. Pois bem, hoje eu também fiquei indignado, né, como diriam também os nossos amigos nordestinos do norte do nosso país, todo mundo indignado com essa situação, porque o Luan Pérez teria gostado muito da proposta do Vasco. O Luan Pérez pediu para rescindir com o Fenerbahçe. Aí todo mundo pensou o quê? Deve ser bacalhau, deve desembarcar no Rio, né?
Pois bem, realmente é verdade, ele gostou da proposta do Vasco, é verdade também que ele rescindiu com o Fenerbahçe e é verdade também que ele voltou para o Brasil, vai voltar para o Brasil para jogar. Só que não é verdade que ele vai jogar no Vasco. Segundo o GE. Globo trouxe na tarde dessa segunda-feira, Luan Pérez acertou o seu retorno ao futebol brasileiro para jogar com a camisa do Santos Futebol Clube, isso mesmo, tá? Ao que me deu a entender, tá? Parece que foi usado o nome do Vasco nessa parada aí, para ele ter aquela valorização para o Santos pagar aquilo que ele queria, tá? Essa foi a sensação que eu fiquei. Tomara que eu esteja errado. A sensação que eu fiquei foi essa, de que eles usaram aí, entre aspas, o nome da marca do Vasco da Gama para botar uma certa pressão no Santos para conseguir aquilo que eles estavam querendo, tá? Essa foi a impressão que ficou, não gostei nem um pouco, tá? Então, Luan Pérez, é o seguinte, tá? Some para lá. Vai lá para Santos e nem pisa no Rio de Janeiro. Só se for jogar contra o Vasco e só ano que vem. E olhe lá, né? Porque vai jogar a Série B. Se Deus quiser, Vascão vai jogar aí competição internacional. Você vai ficar aí, ó, chupando o dedo aí, a ver navios com esse timinho que você foi jogar. E a instituição é grande, é mais do que centenária. Mas o time dentro das quatro linhas é a diretoria, né? Todo mundo viu ano passado o que fizeram com o Vasco, a falta de respeito, né? Então, vida que segue, vai lá, valeu, tá? Ninguém quer saber de você aqui no Rio, não. Comigo o papo é reto, gente. Vou ficar aqui passando pano, fazendo 9 horas, não. O cara usou o nome do Vasco para conseguir ganhar mais no Santos, que tá numa Série B, e o Santos não teria condições financeiras nenhuma de tirar ele do Fenerbahçe. Essa é a grande real. Essa é a grande real. Acabou usando o Vasco aí nesse leilão, tá? Comigo o papo é reto. Dito isso, eu quero falar com vocês desse rapaz que vocês já acompanham a imagem dele na tela. Isso mesmo, é o Ian Glavinovic, tá, gente? Bora lá então. Acompanha a manchete na sua tela. Ian Glavinovic, né? No caso, jovem zagueiro argentino Ian Glavinovic do News Old Boys acerta com o Vasco da Gama. Isso mesmo, gente. Essa informação vem do jornalista César Luiz Merlo do TIC Esporte, né? Dos jornais mais conceituados aqui do futebol sul-americano. Então, segundo César Luiz Merlo, Ian Glavinovic estaria acertado com o nosso gigante da colina, ele que é do News Old Boys. O Vasco fez 3 propostas para tentar sacramentar essa negociação no apagar das luzes, uma vez que o Vasco focou todas as suas energias no Luan Pérez, ele que era uma prioridade nos bastidores de São Januário, acabou não chegando, não pintando no nosso gigante, como eu acabei de mencionar. Luan Pérez garoteou, preferiu jogar lá no Santos e vida que segue, ele pode escolher onde ele quer trabalhar. Com isso, o Vasco então agora aposta todas as suas fichas em Ian Glavinovic, zagueiro argentino também barra ali espanhol, se eu não me engano, zagueiro de 20, não, espanhol não, falei errado, espanhol é o suíço lá, mas não importa, zagueiro argentino de 22 anos que joga com a camisa do News Old Boys, tá? Então bora lá, gente, é mais uma aposta. Vamos torcer para que não aconteça com ele, assim como aconteceu com o Manuel Capasso. Manuel Capasso foi contratado a peso de ouro pelo Vasco na época, ele que estava no Olímpia, se eu não me engano, ou no Vélez, acho que era no Olímpia, né? Chegou a peso de ouro aqui no Vasco. No primeiro clássico ele me entrega a paçoca pro Mulambo, depois daquilo desandou e não jogou mais bola. O Vasco emprestou ele, né? Tá emprestado e vem jogando bem. Tomara então que Ian Glavinovic consiga desempenhar seu futebol, ele que ainda é novo, tem 22 anos, isso pode ajudar o próprio crescimento do Lincoln, vai ajudar também aí o Maicon, ao João Vitor, ao próprio Léo Pelé, a jogarem também mais focados, porque sabe que tem um rapaz de 22 anos que vem aí desempenhando em alto nível, jogando no News Old Boys, convocado para a seleção sub-20 de base da Argentina, pode dar muito certo no Vasco. Vamos aguardar nas próximas horas, próximos dias, com certeza hoje no meu Madruga Vasco, mais à tarde, né, mais tarde, aqui na nossa programação do Madruga Vasco, a gente vai ter um desfecho oficial, eu trago para vocês, mas nesse primeiro momento, então, segundo César Luiz Merlo do TIC Esportes, Ian Glavinovic estaria acertado com o gigante da colina para ser o nosso reforço para nossa linha de zaga. Ainda falando do mercado da bola, Eric Marcos foi anunciado de forma oficial
pelo clube búlgaro, né? O Ludogorets, isso mesmo, Ludogorets, lá da Bulgária, do leste europeu, anunciou a contratação de Eric Marcos, né? E o Vasco também já confirmou a saída do nosso cria por empréstimo através de redes sociais nessa segunda-feira, tá, gente? Agora, virando a chavinha, eu quero falar com vocês aqui do Puma Rodrigues, ele que já se apresentou à seleção uruguaia, né? Ele que vai disputar 2 jogos na próxima data FIFA pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Puma Rodrigues vai vestir a camisa do Uruguai em 2 ocasiões, ele que já então se apresentou à Celeste Uruguaia. Outra informação para vocês é de que na seleção do torcedor da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Léo Jardim, João Vitor e Lucas Piton entraram na rodada, né, estão na seleção do torcedor da 25ª rodada do Brasileiro. E João Vitor, né, ganhou aí o prêmio de craque betano da partida entre Vasco e Vitória da Bahia. Outra situação bacana, né, é uma informação / comemoração. Tô falando desse camarada que vocês acompanham a imagem dele na tela, o nosso querido Felipe Maestro, está completando nessa segunda-feira 47 anos, ele que jogou com a camisa do nosso Vasco, entrou em campo em 373 jogos, marcou 33 gols e 69 assistências, isso mesmo, 102 participações em gols, ele que foi lateral esquerdo e terminou sua carreira jogando pelo nosso gigante como meia atacante, tá, gente? Ele que tá aí com a estrelinha, ele faz parte da seleção do Vasco de todos os tempos, ele que nada mais, nada menos, ganhou 2 campeonatos brasileiros, campeonato carioca, a Mercosul, que hoje é a Sul-Americana, ele ganhou também, ganhou Libertadores, ganhou também, Copa do Brasil, ganhou também, Rio-São Paulo, torneio na Europa, né? O homem arrebentou, Taça Guanabara, Taça Rio, Felipe Maestro arrebentou com a camisa do Vasco, então meus parabéns ao nosso querido Felipe Maestro, que atualmente é o coordenador técnico do nosso gigante da colina, completando 4.7, isso mesmo, 47 anos. Dito isso, meus amigos, agora eu quero falar com vocês rapidinho, um parêntese do nosso futsal. Nessa próxima terça-feira, conhecido como amanhã, nosso gigante da colina entra em quadra, né, pela semifinal do Campeonato Carioca, jogo de volta. O jogo de ida foi lá em Teresópolis contra a equipe da casa, o Vasco enfiou 7-1 no Teresópolis no jogo de ida e vamos decidir a vaga agora para a final aqui no Rio, na colina, no ginásio de São Januário, contra o próprio Teresópolis, então, nessa terça-feira, 8h30 da noite, no ginásio de São Januário. Meus amigos, agora mudando de assunto, virando a chavinha, vamos pra cima deles? Vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos bacalhau. Gente, é o seguinte, hein? Nos próximos 9 jogos do gigante, 7 deles são contra times que estão acima do Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, nos próximos 9 jogos, são 7 decisões, confrontos diretos contra adversários que se encontram na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, que são eles. O Flamengo, a gente enfrenta o próximo jogo do Vasco, é no Maracanã. Na minha opinião, eu vejo como campo neutro, né? Não é nem deles nem nosso, porque é Maracanã dividido, meio a meio, meio para cá, meio para lá. Então, um campo neutro clássico aí, decisivo. Depois o Palmeiras, o mando de campo é do Vasco, mas o jogo vai ser em Brasília. Então vai ter muito mais torcida do Vasco, mas para mim é como se fosse um campo neutro também, porque não é o nosso São Januário. Depois, um jogo fora de casa, muito difícil, contra o Cruzeiro. Depois, fora de novo, contra o São Paulo. Depois, em casa, contra o Bahia. Depois, campo neutro de novo, contra o Botafogo. Era o Newton Santos, mas não deixa de ser, de certa forma, neutro, que é aqui no Rio. O Vasco está acostumado a jogar no Engenhão. Enfim, depois joga fora contra o Fortaleza. Então, temos essas 7 finais nos próximos 9 jogos contra todas essas equipes que estão na parte de cima da tabela. Então é de suma importância. Agora, todos os jogos do brasileiro têm sua importância, é óbvio, é claro. Agora, já pensaram se o Vasco ganha do Flamengo, por exemplo, empata com o Palmeiras, ou então ganha do Flamengo, empata com o Palmeiras e ganha depois do Cruzeiro? Seria top, seria maravilhoso, por exemplo, um empate contra o São Paulo, que aí o Vasco consegue ir tirando pontos desses times que estão acima de nós na tabela em confronto direto. É claro que no confronto direto, o ideal mesmo, o melhor dos mundos é vencer. É vencer o Mulamba, é vencer Palmeiras, é vencer Cruzeiro, é vencer São Paulo, é vencer Bahia, Botafogo, só que
Na prática não é bem assim, são 11 contra 11, são times bem postados, elencos bem montados, mas dá para ganhar. O Vasco já se mostrou um time competitivo, evoluiu tecnicamente, trouxe algumas peças aí que a gente tem no elenco que não tínhamos antes, tá chegando mais gente aí, como a gente já mencionou, a janela tá se fechando, mas o Vasco pode anunciar mais jogadores ainda, né? Então vamos aguardar, mas fato é que dá para competir e dá para buscar algo a mais para a temporada do ano que vem, sim, tá, gente? Então, meus amigos, nesse primeiro momento, é isso que eu tinha para trazer para vocês, nesse primeiro vídeo aqui do dia, nessa tarde / início de noite do nosso Expresso News. Aqui no finalzinho da noite, para o início da madrugada, eu broto para atualizar vocês de tudo que aconteceu do nosso Vascão, né, ainda nessa segunda-feira. Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo mais no Madruga Vasco, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!